97 eu chego aqui em Campo Grande e me encontro assim, com algumas pessoas do movimento de mulheres. E a gente começa a discutir a alfabetização de mulheres adultas, a gente começa a discutir trabalho, e aí, de repente, bate a nossa porta, a porta do movimento de mulheres, é a questão da violência contra a mulher. E a gente acha aquilo muito novo e tal, mas a gente está ali discutindo, ainda trabalhando a alfabetização, mas já com essa preocupado com a violência contra a mulher, né? Em 99, o governo de esquerda aqui no Mato Grosso do Sul, ele cria um programa de prevenção e combate à violência contra a mulher, inaugurando um centro de atendimento, que é isso que eu acabei de falar, que é o Cunhambareté. E um grupo de teatro, seria eu, a Roma, o Arce e o Leandro, 4 pessoas, são convidadas para fazer uma experiência de teatro com essas mulheres atendidas no centro. Inicialmente, a gente faz um trabalho voluntário, né, para abertura do centro de atendimento, e depois a gente passa a dar a ver uma outra possibilidade através do teatro para aquelas mulheres, né? O encontro com o processo de maquiagem, o encontro com o figurino, com a expressão corporal. A gente percebe que elas vão tendo uma outra atitude frente à vida ou o que é colocado naquele momento para elas. E a gente inicia ali, 2001, a gente leva um espetáculo para o Araciba Labanian, chamado Prólogo. É um espetáculo que vai falar mais... a gente usa muito a linguagem da dança e da poesia, né? São poesias do Carlos Drummond de Andrade. E é um grande sucesso, assim, tanto para elas, né, enquanto uma nova proposta de fazer alguma coisa por elas mesmas, quanto para nós, né, grupo de teatro que só faz teatro e vê nessa atividade uma possibilidade de reconstrução de autoestima de mulheres que estão em situação de violência. A minha autoestima, né, já nem não tinha mais autoestima, porque ele sempre colocava para mim: nossa, você é muito burra, você é feia, você é horrorosa, não sei o quê. Você não... Quem que vai te dar emprego, né, para uma pessoa que não sabe nada? Porque a única coisa que eu fazia era trabalhar na roça, né? E aí eu coloquei isso na minha cabeça, né? Falei, bom, deve ser isso mesmo. Onde que eu vou? O que eu vou fazer? E ainda mais no teatro. O que eu vou fazer no teatro, né? Aí quando eles falaram que até então a gente só fazia oficina lá no CAN, né? Quando eles falaram que a gente ia apresentar, eu falei, meu Deus, né? Como eu vou me apresentar assim? Vou ficar lá e todo mundo vai ficar me olhando? Não, eu não vou conseguir, não. Aí a Roma, né? O Paulo, o Arce. Não, mas você é capaz, todo mundo é capaz. Você é capaz, sim. E aí a gente começamos a ensaiar aqui, né? Eu lembro que na primeira apresentação da gente a gente foi lendo, né? E eu falei, meu Deus, vai me dar um branco, né? Eu não vou conseguir falar nada. Vai me dar um branco na hora. Eu sei que daí eu consegui ler, consegui falar, e para mim assim foi assim, eu tô emocionada, mas assim é dia de alegria, né? De poder ter conseguido, assim, para mim foi uma alegria assim tão grande, sabe? Meu nome é Margarete Aureliano da Silva. Participo desse grupo teatral desde 2005, né? Através de uma psicóloga, né, do grupo das mulheres, né, através da delegacia de mulheres, né. Eu fui fazer essa entrevista com eles porque eu fui espancada pelo meu esposo. Ali eu passei pela delegacia de mulher, e através dessa delegacia de mulher passei pela defensoria pública
que eles ali têm um atendimento muito especial com todas as pessoas, né? E através deles fiquei conhecendo o Paulo, que é o diretor do grupo Afrodite. E ali eles falavam para mim se eu queria fazer uma peça, né? Queria participar de um teatro, onde que eu não tinha condições para nada. Não tinha, jamais na minha vida, não tenho estudo. Eu pensei assim, para mim é impossível, né? E o modo que eu se encontrava. Mas ela falou, você vai, não custa nada, tenta. Se você não gostar, você deixa de lado, não continua. Eu fui, gostei, porque era uma coisa que tirou eu assim daquelas preocupações que eu vivia. Eu vivia muito triste, mas eu não achava que era um teatro. Eu achava que aquilo lá era um tratamento. Fiquei naquele tratamento, até um dia e outras caretas, muitas caretas que eles ensinavam. Eu não fui criada fazendo careta nem para meus irmãos, nem para ninguém. Como é que eu ia fazer? Eu ria muito e através daquele, como eu me divertia demais, eu falei, isso é um tratamento com certeza. Até que um dia eles me levaram para assistir uma peça e ali eu comecei a olhar, aí comecei a ver que aquelas caretas, aqueles movimentos dos corpos que nós tínhamos, que era preciso para um teatro, mas ainda continuava achando que era um tratamento. E eles faziam um trabalho com a gente aqui, da gente se olhar, né? Eu tinha vergonha de olhar assim para outra pessoa. E mandava a gente olhar no espelho. E aí eu chegava em casa e eu ficava olhando, falei, nossa, mas realmente eu sou bonita. Eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa. Sabe? Aí que eu fui vendo que eu sou capaz de fazer as coisas. Eu sou capaz de fazer as coisas, de ir lá no centro, comprar alguma coisa para mim, porque até então eu não tinha isso, né? Não conseguia fazer isso. Aí quando a gente foi fazer uma apresentação, só pelo livro lá, como é que fala? Por escrita. Aquilo lá já foi super difícil, porque para mim apresentar no público, aquilo já foi muito difícil. Meu filho foi assistir e falou assim, mas mãe, como que a senhora tem coragem? A senhora é corajosa, o estudo que eu tenho, pela vida que a senhora está e pela vida que a senhora levou, a senhora tem uma coragem enorme. E incentivou, através deles, incentivou muito porque o Paulo, o Arce, a Roma, eles fizeram muita coisa, assim, que tirou coisas de dentro do meu ser, assim, que eu, desde 13 anos, eu tinha. Olhar para ele. Você está olhando para a árvore e a árvore... Para você. Aí eu só que Daniel, eu esqueci. Tá tentando que mais, né? Por exemplo, um lugar onde você vai ficar. Sua linha aqui, ó, de frente para aquele cartaz branco, por exemplo, você tem que estar aí. Essa é a sua marcação. Mas ela não é aqui. Certo? Hã? A partir dele que está fazendo isso, ele não tem noção que isso é uma violência. Não tem porque depois de um ano, um ano ainda depois de separada, ele ligava para mim quase todos os dias e pelo telefone eu desligava, ele ligava, eu desligava, ele ligava, então ele ficava falando coisas e mais coisas assim, né? E aí eu tive que novamente voltar à delegacia da mulher e pedir, falar que ele ainda queria ter um relacionamento comigo. Eu não estava morando em casa, mas ele exigia que isso acontecesse, né? E que jamais eu seria de outro homem. Ele nem passar pela cabeça dele que, mesmo eu separada, eu não podia pensar, não podia ter um relacionamento outro, né? Buscar um outro relacionamento. Então, aí eu tive que pedir ajuda, porque cada vez ele estava ficando, mesmo separado, ele estava continuando com agressividade. E aí ele prometia que ele ia me matar, porque ele falava assim, você está vendo, você está sentada na máquina ali, e daquela rua eu vejo onde que você está, é muito fácil de eu acabar com você. Então, aí eu tive que buscar ajuda. Eu falei, eu estou correndo risco novamente, continuando a correr risco. Já fazia um ano isso, né? E aí foi onde que
a delegada falou para ele, ó, se você não se afastar dela, você vai se ver com a gente. Porque ela vai ligar para nós que você está incomodando de novo. Aí foi quando ele parou e foi embora para o Paraná. Né? E aí ele, às vezes, ainda de lá, ele ligava ainda, né? Mesmo assim. Mas o bom foi um tempo muito difícil, foi mais ou menos... Eu fiquei casada há 21 anos, mas essa agressão começou a partir de uns 10 anos de casados, né? Que foi subindo gradativamente, né? E aí, depois, quando eu passei pelo centro de atendimento, que eu conheci o trabalho do Paulo, e foi aonde que a gente começou, eu, pelo menos, buscar um pouco dessa liberdade de tirar aquela, como diz, aquela agonia que a gente vivia, né? Nossa, eu sofri muito, porque eu tinha um conceito diferente de família do que aquilo que eu vivia, né? E então o teatro em si, ele trabalha aquela angústia que você tem. E eu lembro que eu não dava conta de falar, de ler o texto, né? E no fim a gente foi conseguindo fazer. Depois nós fizemos a peça As Meninas que Buscam o Sol, né? Apresentamos elas, teve várias apresentações, e depois eu participei de uma outra peça, que foi a Lotus, que aí trabalhava direto com a violência doméstica mesmo, né? Era cenas, era o teatro oprimido, então passava a cena uma vez, depois voltava a passar a cena e parava, e o público, a plateia, interferia ali no meio, né? Então, eu acredito que isso daí ajudou com que a gente saísse daquela vida, daquela angústia. Fazer um trabalho desse não é como você, eu vou ensaiar um texto, vou entrar em cartaz, vou passar o chapéu, ou eu vou cobrar bilheteria, né? É um público que não são atrizes, inicialmente não são atrizes, são mulheres que têm dupla, tripla jornada de trabalho, analfabetas, em situação de violência, muitas na casa-abrigo, então tem toda essa coisa de não poder sair todo o tempo, né? A dificuldade de chegar na oficina, era uma vez por semana, às vezes não vinha, às vezes vinha. Mas também a questão da estrutura, como é que a gente garante minimamente um vale-transporte para elas saírem da periferia, que é distante, e vir para o centro da cidade, para o centro de atendimento, para fazer oficina de teatro. Então, são 4 anos que a gente fica ali tentando parcerias, né, pessoas, empresários ou pessoas amigas, né, da gente que pudesse acreditar nesse projeto, né, que nós já acreditávamos neles, já estávamos fazendo um trabalho totalmente voluntário, né, abrindo espaço de um grupo de teatro para esse tipo de coisa. E só a partir de 2005 que a gente consegue, com o recurso federal, garantir uma estrutura mínima para oficinas, e a gente monta uma leitura dramática de um espetáculo da Maria Helena Kinner, que é de um livro, Mitzi, a Menina que Busca o Sol, e a gente faz uma leitura dramática, e é um puta sucesso aqui em Campo Grande, não por conta do texto, mas porque quem está fazendo esse trabalho, né?